Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso bíblico EAD. E hoje nós vamos para a nossa quinta aula, lição número 4, ok? Lembrando que nós começamos com a introdução sobre o que é o discipulado bíblico. Na lição 1 nós estudamos como estudar a Bíblia através do método devocional. Lição número 2, as ferramentas. Tá? Nós vimos lá as ferramentas para um bom estudo da Bíblia. Na lição número 3, que foi a última lição, nós vimos a introdução à Bíblia, tanto o Antigo Testamento como também o Novo Testamento, observando, quantidade de livros, a divisão tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Agora vamos passar para uma linha, de estudar a Bíblia de Gênesis até ali o Novo Testamento. Então essa lição número 4, nós vamos estudar hoje sobre a criação. E antes de eu entrar na lição, eu queria indicar para vocês 3 livros fenomenais, que você não pode ir para o céu sem ler esses livros, ok? Deixa eu pegar aqui, então, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse daqui, Gênesis no Tempo e no Espaço, de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, irmãos, ele foi um dos grandes, se não um dos maiores teólogos, erudito do século XX, tá? Então esse livro aqui de Gênesis, ele vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 12, ali a história de Abraão, ok? O segundo livro que eu tenho para indicar para vocês é o livro do Adalto Lourenço, que é Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação, ok? Muito bom esse livro, então se você puder depois adquirir, vai ser muito edificante para a sua vida espiritual. E o terceiro livro que eu quero indicar para vocês também é o do J. Carson, O Deus Presente. Irmãos, esse livro aqui ele segue uma linha do Antigo, desde Gênesis até o Novo Céu e Nova Terra. Então é um livro para que, se você não teve contato ainda com as Escrituras, esse é o livro que você precisa para poder estudar. Então eu recomendo esses 3 livros para vocês. Também eu usei, desses 3, eu usei esses 2, para poder elaborar a apostila. Foram alguns dos livros que eu usei, por esses 2, o Deus Presente e Gênesis 1 e 2, ok? Então, dito isso, vamos agora para a nossa lição número 4. Vocês podem pegar a sua apostila aí, tá bom? E nós vamos observar, falando hoje sobre a criação. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que a Bíblia ela é fenomenal, que ela já começa com uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Começa dizendo assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E Deus ele criou tudo, irmãos, por meio da sua palavra, sem qualquer matéria pré-existente. Entender as origens é absolutamente importante para o homem, porque sem uma compreensão correta das origens, não há nenhuma maneira de compreender a nós mesmos, de compreendermos a humanidade, o propósito de nossa existência e o nosso destino. Desde que Charles Darwin ele publicou o seu primeiro livro, A Origem das Espécies, lá em Londres, na Inglaterra, em 1859, foi que essa teoria da evolução ela começou a ser ensinada nas universidades, como também nas escolas. E essa teoria, irmãos, ela nega a existência da criação divina. Diz que todo ser vivo, inclusive o homem, ele descende de uma simples e primitiva forma de vida, uma ameba original, que sofreu mutações ao longo de milhões de anos e evoluiu. Então, nós vamos nesse estudo observar que muitas das questões da vida, elas são respondidas aqui neste livro de Gênesis. Como, por exemplo, de onde foi que eu vim? O livro de Gênesis, ele responde que Deus nos criou. No princípio, criou Deus. Outra pergunta também, por que eu estou aqui? O livro de Gênesis também ele responde que nós estamos aqui para ter um relacionamento com Deus. E ao longo do estudo nós vamos observar que Deus nos criou para a sua glória. E para onde é que eu vou? O livro de Gênesis também ele responde, Gênesis 15, 25, 8, dizendo que nós temos um propósito, nós temos um destino
após a morte. E o livro de Gênesis, meus irmãos, ele atrai a todos. Ele atrai o cientista, o historiador, o teólogo, a dona de casa, né, o fazendeiro, o viajante, o homem e a mulher de Deus. Então, esse livro ele é um começo apropriado para a história da Bíblia, para a história, irmão, de Deus e do seu plano para a humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós temos aí o primeiro versículo, né? No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. E interessante que não poderia ser dito de outra forma. Isso aí não poderia ser dito, irmãos, de uma outra maneira, né? E interessante, eu queria chamar a sua atenção, porque logo no primeiro versículo de Gênesis, nós temos aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu queria chamar a sua atenção aqui para essa expressão Deus, que Deus ele é apresentado pela primeira vez na Bíblia com o nome hebraico Elohim. Então esse nome Deus, ele está no plural, Elohim, ok? E eu queria também chamar a sua atenção para uma outra palavrinha aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para esse verbo aqui, criou. Será que se a gente dissesse assim, eles criou, estaria certo? Uma frase assim fora de contexto, eles criou, estaria certo? É óbvio que não, né? Qual seria o certo então? Eles criaram. Por quê? Porque o verbo ele tem que concordar com o substantivo, tá? Então aqui nós temos, meus irmãos, Deus no plural, Deus criou Deus, os céus e a terra. E nós temos o verbo criou no singular, né? Então perceba aqui que isso em parte seria uma contradição linguística, mas essa é a primeira evidência de que Deus ele é um Deus trino na sua natureza. Então você tem aqui no princípio criou Deus, a palavra plural, os céus e a terra. Então eu queria só chamar sua atenção para o primeiro texto das Escrituras Sagradas, o primeiro versículo, ele já começa mostrando que o nosso Deus ele é um ser trino, tá? E aqui também nós poderíamos fazer algumas perguntas, né, nesta lição. Como é que Deus ele criou o mundo? Como o universo ele começou? E quanto tempo Deus ele levou para produzir a criação? Será que ela foi completada num espaço de 6 dias literais? Ou Deus ele serviu-se de milhões ou talvez de milhares de anos? Qual é a idade da Terra? Então, essas são algumas perguntas que, ao longo do nosso estudo, nós vamos tentar responder. E eu creio, meus irmãos, que essas são perguntas fascinantes e creio também que você vai descobrir isso à medida que seguirmos aqui com o nosso estudo, tá? Então, meu objetivo é tentar abordar essas perguntas aqui e a gente responder de uma forma bíblica. Então, vamos passar aí para o nosso próximo slide, tá? E a nossa nosso próximo ponto aí da lição. Então vamos observar aqui Gênesis 1 e 2 e a ciência. Irmãos, é interessante que os seguintes erros eles têm escravizado milhões de pessoas, né? Mas apenas um versículo das Escrituras Sagradas contradiz todos eles. Então a Bíblia responde de uma forma bem categórica e jogando por terra todos esses ensinamentos, todos esses ismos. Eu queria começar falando do primeiro, que é o ateísmo. O que é o ateísmo? Nós temos aqui um A, que é uma negação, tá? E teísmo seria teo, a palavra Deus. Então seria a ideia de que Deus não existe. Só que Gênesis 1:1 já nos ensina, já prova a existência de Deus, tá? Afirma a existência de Deus. Também um outro que nós podemos observar aqui é o seguinte. É o agnosticismo. Então, os agnósticos, eles afirmam que ninguém pode saber se Deus existe. Mas Gênesis 1:1 assume que todo homem, por natureza, ele sabe que Deus existe.
O próximo ismo que nós temos aqui é o politeísmo. Então, o politeísmo, meus irmãos, é a crença em vários deuses, tá? E a maior parte da humanidade, elas acreditam em muitos deuses. Mas Gênesis 1, ele fala de um só Deus, que é um Deus trino, tá? Nós temos também um panteísmo. Essa filosofia, irmãos, ela afirma que Deus e o universo, eles são um, né? Que Deus é tudo e tudo é Deus. E a maioria das religiões orientais, elas são baseadas em tais conceitos. Mas Gênesis 1:1 ensina que Deus é separado e transcende o universo. Ele é um Deus pessoal e não apenas uma força universal, tá? E nós temos aqui por último o dualismo. Os dualistas, eles ensinam o seguinte, que o universo, ele foi criado e é controlado por duas forças opostas, uma boa e a outra má. Mas Gênesis 1:1 ensina que existe um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que evidentemente esse Deus, irmãos, ele é supremo. Então, estes e uma multidão de outros ismos, eles são destruídos por uma simples declaração de Deus. O homem, meus irmãos, nós aprendemos aqui que o homem sem uma revelação inspirada, ele é como um navio sem bússola. Então, vamos passar aqui para o nosso próximo tópico da apostila, que vamos observar aqui as visões diferentes sobre os dois capítulos de Gênesis. Nós temos aqui a visão tradicional, que é a visão aqui que nós cremos, tá? Que os relatos do livro de Gênesis, eles são literais. E nessa visão, o mundo ele tem pouco mais de 6.000 anos. E a expressão tarde e manhã, ela reforça essa ideia, tá? Então, os dias da criação ali foram de 24 horas, né? Foram literais, tá? Então, é a nossa visão aqui tradicional. A próxima visão que nós temos é de Dias Era. E essa visão, ela diz o seguinte, que os dias da criação ali são simbólicos, né? Então, são longas extensões de tempo. E nessa visão, o mundo ele tem alguns bilhões de anos. O problema dessa visão é que ela começa com dias eras, daqui a pouco mês era, né? Ano era e aí já era, tá? Então é tanta era aí que acaba se perdendo. E o próximo que nós temos também é a visão simbólica. Eles dizem o seguinte, que o propósito não é definir tempo, mas poeticamente descrever como aconteceu. Ou seja, de uma forma simbólica, de uma forma poética, colocar o ocorrido ali de Gênesis 1 e 2, tá? E por último, nós temos a visão mitológica, que eles dizem que Gênesis, que Adão e Eva, eles não foram personagens verdadeiros, literais, tá? Mas apenas um mito. E nós vamos trabalhar isso aí mais à frente, acerca disso, tá? E é o que tem sido também ensinado, irmãos, em muitas universidades e em muitas escolas, né? Então, os professores ensinam aí para os seus filhos dizendo que Adão e Eva eles não existiram, que é mito, tá? E tem muita gente acreditando nessas ideologias. Ok, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. E aqui vamos observar algumas informações sobre Deus. A primeira informação que nós temos aqui, meus irmãos, é que Deus ele simplesmente existe. Então, é fantástico porque Gênesis começa, Deus não tenta provar a sua existência, né? O autor não tenta ali mostrar a existência de Deus, mas ele começa afirmando, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia não se ocupa em provar a existência de Deus. Ele não é objeto que avaliamos se ele existe ou não. Ele é o Criador que nos fez. E por meio dos argumentos filosóficos, pode-se chegar à conclusão de que há um Criador. Mas para reconhecer esse Criador, meus queridos, para reconhecer que esse Criador é o Deus da Bíblia e que devemos nos submeter a Ele, é necessário uma fé salvadora. É necessário, como diz o autor de Hebreus 11:3, entendermos que pela fé os mundos eles foram criados pela palavra de Deus. Então é necessário uma fé salvífica
para compreender esses relatos aqui, para entender e para se relacionar com Deus vivo e verdadeiro. Então aqui nós temos a primeira informação, é que Deus ele simplesmente existe. A próxima informação que nós temos aqui é que Deus ele criou tudo o que não é Deus. Ou seja, Deus ele é distinto das suas criaturas. Como é que Deus ele surgiu? A existência de Deus não depende de nada ou de ninguém. Nossa existência depende apenas dele. Deus ele é autoexistente. Ele apenas é, ele sempre foi, sempre será, tá? Então Deus ele criou tudo o que não é Deus. Uma outra informação que nós temos aqui é que há apenas um Deus. Aí você tem a expressão, viu Deus que era bom, tá? E nesse ponto aqui eu quero chamar a sua atenção, porque embora seja um, nós vemos que na criação outros seres também eles compartilham dessa única divindade. Eu mostrei para vocês aí, Gênesis 1:1, já mostrando ali o primeiro indício, né, da trindade naquele texto ali, mostrando para vocês que é uma palavra plural, tá? Então a doutrina da trindade, ela pode ser vista aqui embrionariamente nesses capítulos. Então aqui nós temos uma afirmação de que existe apenas um Deus. E eu queria levar vocês também para o Shema, tá? Que é uma confissão de fé dos judeus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o único Deus verdadeiro aqui, ele é afirmado, tá, no Shema, em Deuteronômio 6:4. E esse texto ele é usado, né, pelos unicistas, pelos modalistas. São pessoas que não acreditam, né, na trindade, na doutrina da trindade, e são usados por esses grupos, né, para tentar desacreditar essa doutrina. Mas ao contrário disso, esse texto ele prova, né, que na unidade de Deus existe uma pluralidade de pessoas, dando abertura assim a uma doutrina trinitariana. Então eu vou provar isso para vocês neste momento. E para isso a gente precisa recorrer à língua em que o Antigo Testamento foi escrito. Então lembra que eu falei para vocês que a Bíblia foi traduzida para a nossa língua portuguesa, mas ela foi escrita originalmente, né, em Antigo Testamento hebraico, algumas partes em aramaico. Então vamos recorrer aqui ao hebraico, e quando nós chegamos aqui em Deuteronômio 6, versículo 4, então essa palavra aqui, único, que nós temos, único Senhor, na língua hebraica existem duas palavras para expressar a unidade. Então a primeira palavra é Errad e a segunda é Iahid, tá? Então Errad, que não é uma palavra no singular, é um substantivo de unidade composta ou plural. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui para vocês em que nós temos um cacho de uvas, mas em um cacho nós temos várias uvas, né? Ou um cacho de bananas. Nós temos apenas um cacho, mas temos várias bananas. Então, essa é a primeira palavra, tá? Que é Errad, uma unidade composta ou plural. A segunda unidade, a segunda palavra que nós temos aqui, ela é usada para expressar uma unidade absoluta, ou seja, aquela que não existe uma pluralidade. Por exemplo, Gênesis 22, 2, quando Deus diz assim para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho. Então nós temos essa palavra aqui, tá? Que é Iahid. E nós temos também Juízes 11:34, que diz que Jefité ele tinha uma única filha. Também essa palavra aqui seria Iahid, tá? Agora minha pergunta para vocês é: dessas duas palavras, qual dessas palavras é empregada em em Deuteronômio, 6:4? Seria a palavra Errad.
o que indica que na unidade, irmãos, da divindade, há uma pluralidade, tá? Então essa palavra único, ela revela uma unidade composta e não uma unidade absoluta. E aqui joga por terra toda a ideia aqui dos unicistas, tá? Dos modalistas. Então perceba que há apenas um Deus que é vivo e verdadeiro, tá? E que esse Deus, ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A próxima informação que nós temos é que esse Deus, ele é um Deus que fala. Então, irmãos, esse Deus, ele não é uma força pessoal, uma experiência mística que não pode ser compreendida. Ele é um Deus pessoal que se comunica e que se relaciona conosco. Também, tudo que Deus ele faz é bom, muito bom. Não há qualquer relato de decadência, de morte, de maldade, de malícia, de rivalidade, de destruição. Tudo no início, tudo no começo era perfeito, irmãos. Não houve nenhum defeito de fabricação. Foi justamente com a entrada do pecado no mundo que começou a existir rivalidades, orgulho, né, destruição. Mas no princípio Deus ele criou tudo perfeitamente. Próxima informação é que Deus ele termina a sua atividade criadora, ele descansa. E aqui não significa que Deus ele estava cansado, tá? Mas é uma forma figurada de dizer que Deus ele parou de criar. E por último, a criação ela proclama a glória e a grandeza de Deus. Então o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, em uma noite mostra a sabedoria outra noite, sem linguagens, né? Então o texto é um texto poético, muito lindo, mostrando que toda a criação, ela declara que existe um ser criador. E por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que as pessoas são indesculpáveis, que não existe desculpa para as pessoas dizerem assim, que eu nunca ouvi o Evangelho, eu nunca ouvi a pregação do Evangelho, mas a própria natureza, ela revela um ser criador. Nós chamamos isso na teologia, né, de revelação geral, que é uma revelação que Deus ele revela para todas as pessoas através da natureza, mas que essa revelação não tem o poder de salvar, de trazer salvação às pessoas, ok? Então a criação ela proclama a glória e a grandeza de Deus. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Algumas informações agora sobre os seres humanos. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, né, o texto diz o seguinte, que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, é isso que nos torna distinto de toda a criação. É que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Interessante que Deus ele não precisava criar o homem. Todavia, Ele nos criou para a sua própria glória. E como diz John Piper, que o nosso propósito está em fazer aquilo pelo qual fomos criados, glorificá-lo e nos deleitarmos nele. Então, esse foi o propósito que Deus nos criou, para glorificar, para trazer glória ao seu nome. E os seres humanos foram criados macho e fêmea. Gênesis 1, 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, perceba aqui que Deus não criou homem e homem. Deus não criou mulher e mulher. Deus não criou dois homens e duas mulheres. Deus ele criou um homem e uma mulher, tá? E a relação deve ser heterossexual, ok? Então, perceba que eles foram criados macho e fêmea. Isso aqui é interessante porque estamos vivendo momentos difíceis, né, com a ideologia de gênero, dizendo que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que a pessoa ela nasce, mas que ao longo do tempo ela vai escolher, né, o gênero que ela quer ser. Então, infelizmente, estão distorcendo a criação de Deus.
tá? Mas a Bíblia fala que no princípio Deus ele criou macho e fêmea, homem e mulher os criou. E nós temos também aqui que o homem e a mulher eles eram inocentes. Gênesis 2:25, o texto diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, algo bem interessante aqui é que o homem e a mulher, eles não tinham nada a esconder um do outro, né? E por isso eles não se envergonhavam. E o que é interessante notar é que o que trouxe a ideia de feio e errado, de vergonhoso, foi justamente o pecado, né? Quando o pecado ele adentrou a raça humana, trouxe essa ideia de feio e vergonhoso. Tanto é que você vê que quando eles pecam, o que é que eles vão fazer? Eles pegam logo uma folha para se cobrir, tá? Então o homem e a mulher eles estavam ali nus e eles não se envergonhavam antes do pecado. Então foi o pecado que trouxe essa ideia de algo feio e errado. E nosso próximo ponto aqui, vamos observar alguns temas de Gênesis 1 e 2 que se encaixam em toda a Bíblia e em nossa vida. Então, irmãos, Gênesis 1 e 2 são a base para compreendermos o capítulo 3, tá? Então, nós precisamos compreender aqui muito bem esse capítulo 1 e 2. E sem entender que tudo era muito bom, é difícil compreender a entrada do mal no mundo. E aqui que eu volto para aquele ponto quando as pessoas falam, né, que Adão e Eva são mitológicos, são simbólicos. Então, se eu acreditar nessa filosofia, nessa ideia, nessa ideologia, então nada faz sentido. O pecado, a entrada do pecado no mundo, a morte de Cristo, a criação do novo céu e nova terra, nada faz sentido se acreditarmos nessas baboseiras que falam por aí, tá? Então, o que nós chamamos queda, o início de uma grande rebelião, começou com o primeiro casal. Então, Gênesis 1 e 2 são a base para compreendermos o capítulo 3, em que nós vemos lá que tudo era bom, em que Deus dá uma ordem para Adão e diz assim: olha, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ali seria uma morte tríplice, tá? Uma morte física, espiritual e eterna. E Deus deu essa responsabilidade, irmãos, a Adão. Então, nós temos aqui Gênesis 1 e 2, a base para compreendermos o capítulo 3, e a doutrina da criação, ela aparece em outras passagens também escritas depois da vinda de Jesus. Isso aqui é muito importante, meus queridos, porque Gênesis 1 e 2 não está registrado apenas no início da Bíblia, apenas no livro de Gênesis, tá? Mas está registrado em todos os livros da lei. Gênesis 1 e 2 estão também registrados em todos os livros históricos, em todos os livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e no Apocalipse. Nós teremos de desconstruir, irmãos, toda a Escritura para acreditarmos nessa ideia, né, de que é mitológico. Então, Gênesis 1 e 2 não está registrado apenas no livro de Gênesis, mas em toda a Escritura Sagrada. Isso aqui é muito importante para a nossa compreensão. E a noção de criação, né, ela, entretanto, é ampliada para um novo céu e uma nova terra. A velha criação ela sucumbiu à rebelião, ao ódio, à idolatria e ao pecado, ao ponto de Paulo dizer lá em Romanos 8:22 que a terra geme também esperando, né, sua redenção. Então é necessário, portanto, que Deus ele realize um ato criador, tá? Então vamos passar para o nosso próximo ponto aqui. Quando ocorreu a criação? Será que a criação ela ocorreu há milhões e bilhões de anos atrás? Quantos anos tem o planeta Terra? A ciência ela costumava dizer bilhões de anos, mas agora eles mudaram isso. Mas se sabemos que não existe evolução, qual é a razão então de estabelecermos um período de tempo? O homem, irmãos, ele não evoluiu finalmente de um macaco por mais de
5 bilhões de anos. E aqui eu quero mostrar para vocês um cronograma, como podemos observar quando tudo isso aconteceu, tá? E é importante a gente poder ler a genealogia de Gênesis 5, para compreendermos aqui, né, a origem do universo. Então, para aquelas pessoas que não gostam aí de estudar genealogia, aí chega a ler Gênesis 1, 2, 3, aí chega em Gênesis 4, lá no meio tem genealogia. Ah, que tanto nome difícil, eu vou pular aqui. Aí pula, né, Gênesis capítulo 4, chega em Gênesis 5, tem genealogia também. Aí pula Gênesis 5, aí lê uma parte, vai para Gênesis 6, tem genealogia. Aí lê o capítulo 7, capítulo 8, né? Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 também tem genealogia. Então, é muito importante a gente compreender aqui, né, esse princípio. Na verdade não é o capítulo 11, mas o capítulo 10, né, que contém aqui a genealogia. Então é importante a gente entender essa genealogia para a gente entender aqui o princípio de quantos anos tem a Terra. Então, com um cronograma simples aqui, vamos observar quando tudo isso aconteceu. Da criação do universo até a criação do homem, quanto tempo se passou? 6 dias literais. Nós cremos, né, que foram dias ali de 24 horas. No capítulo 5 nós temos a sequência aqui, né? O padrão da narrativa é o seguinte: fulano viveu tantos anos e teve um filho. E calculando a partir dessas informações, nós temos 6 dias desde a criação do universo até a criação do homem. E desde o primeiro homem, Adão, até o dilúvio, nós temos aí 1656 anos, tá? Então essa cronologia para vocês de Gênesis 5 é para vocês irem acompanhando aí. Vocês vão fazer essa somatória aí, 130 mais 105 mais 90, até que você vai chegar aí nesse número 1656. Agora Gênesis 11, ele nos dá a cronologia do dilúvio até Abraão. E começa com os filhos de Noé. O versículo 10 de Gênesis 11, ele segue para Abraão, o que dá 225 anos. Ou seja, nós temos aí 6 dias, mais 1656 anos e mais 225 anos. Então, em menos de 2000 anos, nós chegamos em Abraão. Então, iniciando em Gênesis 12, com Abraão, e aí passando pelos livros históricos do Antigo Testamento, né? Êxodo, Números, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Nós temos aí a cronologia de Abraão até o cativeiro babilônico. E assim de Abraão até o cativeiro babilônico seria o seguinte: a gente poderia fazer essa somatória aqui: 430 anos no Egito, tá? Mais 40 anos em que o povo ele viveu no deserto lá vagando, mais 7 anos conquistando Canaã, mais o período dos juízes aí que foi 350 anos, 110 anos do Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, ok? Mais 350 anos com o reino dividido de Israel e Judá, 70 anos em que o povo ele passou no cativeiro, e depois nós temos assim então o retorno e a reconstrução de Jerusalém, perfazendo aí um total de 140 anos, né, dessa reconstrução de Jerusalém. Agora, existe um texto que nos oferece algumas dessas datas, né, e o texto é um relato da pregação de Paulo numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. Lembra também que eu já passei para vocês essas datas na apostila anterior, e vocês têm lá todo o cronograma certinho de cada evento que aconteceu. Então aqui só para vocês poderem lembrar, mas esse texto é bem interessante, de Atos 13, porque Paulo diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo.
Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então esse texto é bem interessante, irmãos, que ele traz para nós aqui algumas informações importantes dessas datas que nós vimos aí no slide anterior, ok? Desse modo, de Abraão até o retorno do cativeiro e reconstrução de Jerusalém e a reconstrução da nação de Israel, somam-se aí mais ou menos 1500 anos. Depois da reconstrução e da restauração, nós chegamos então ao fim do Antigo Testamento. E aí lembra que tem todo aquele período lá de transição do Antigo para o Novo Testamento, que nós temos o período aí intertestamentário, o período de 400 anos de silêncio, né? Então, logo da criação até Abraão, nós temos cerca de 2000 anos, né? De Abraão até o Novo Testamento, nós temos também cerca de 2000 anos. E do início do Novo Testamento até agora, nós temos aí mais de 2000 anos. E é interessante notar o seguinte: se você for observar, né, outras nações, a maioria, irmãos, está aí entre 6, 7 e 8 mil. Não passam disso, tá? Por exemplo, o calendário judaico, estava observando ainda ontem, se eu não me engano, estava em 5 mil, 5 mil e pouco, 5.600 e alguma coisa, eu não lembro agora exato, tá? Mas todas as nações, elas estão aí aproximadas entre 6 a 8 mil anos, tá? Seria a idade da Terra. Então, meus queridos, antes de Charles Darwin, qualquer homem, né, educado que sugerisse que a humanidade ela tinha mais de 6 mil anos, essa pessoa era vista como um tolo, né? Porque todos os registros históricos, irmãos, eles se encaixam perfeitamente desses 6 mil anos. Você pode estudar a história europeia, você pode estudar os registros egípcios, e todos eles voltam não muito mais que isso na história, tá? Não mais do que isso no tempo. E para resumir, houve 3 atos da criação: o universo, os animais e o homem. E este último realmente ele se destaca. Por quê? Como eu disse no início, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, tá? Para que a gente pudesse assim nos comunicar com o Senhor. Então, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para que pudesse comunicar-se com outros homens como seres inteligentes, morais, autoconscientes e capazes de compreender o discurso abstrato e simbólico e assim reconhecer o Criador pessoalmente para poder adorá-lo e servi-lo para sempre. Então, esse foi o objetivo, né, de Deus criar o ser humano. Então, vamos passar aqui agora, meus irmãos, para a nossa conclusão e aplicação. Eu queria começar dizendo para vocês que a evolução ela não pode ser provada, né, cientificamente. A história real também não pode nos dizer nada sobre a evolução, porque isso é apenas uma teoria, irmãos. E a própria teoria evolucionista ela ensina que nenhum homem estava lá para relatar isso, ok? Uma segunda conclusão que nós podemos chegar desse estudo é que somente o pecado pode impedir alguém de ver Deus revelado na criação. Então, a Bíblia ela assume que a existência de Deus é um fato autoevidente. Mas como diz Paulo, meus irmãos, lá em Romanos 1, é que os homens eles tentam banir Deus de tudo, eles tentam abafar, né? Tentam banir Deus da ciência, né? Da teologia, da filosofia. Mas esse Deus, irmãos, ele é o centro do universo. O pecado ele tenta impedir as pessoas de ver
Deus revelado na criação. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui é que os relatos de Gênesis 1 e 2, eles são literais. E nessa visão, o mundo ele tem pouco mais de 6.000 anos. E a expressão tarde e manhã, ela reforça essa ideia, irmãos. Aqui, depois vocês podem estudar também no livro Gênesis 1 e 2, né, a questão ali do próprio termo dia, da expressão, tá? É impossível provar que a criação não ocorreu como está escrito. Porque, irmãos, Gênesis 1 e 2 falam da criação dos novos céus e da nova terra. Apocalipse 21 e 22 fala da criação de novos céus e nova terra. Então, é bem interessante porque se Gênesis 1 e 2 é mitológico, que garantia eu terei de que Apocalipse 21 e 22 eles também o são? Que garantia eu terei de que realmente Apocalipse 21 e 22 ele é verdadeiro, tá? Então, é impossível provar que a criação não ocorreu como está escrito. Nós temos o relato da criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E esta, irmãos, é a maior descoberta científica de todos os tempos. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajude a compreender a sua palavra e aplicar nossas vidas. Espero que esse estudo tenha ali ajudado a compreender melhor o capítulo de Gênesis 1 e 2, né, e toda a história da criação. E espero também que você tenha tirado suas dúvidas quanto às perguntas aqui que nós tentamos responder, tá bom? Então, na próxima lição, nós vamos estudar sobre a queda. Nós vimos nessa lição a criação, próxima lição vamos estudar sobre a queda, como o pecado ele entrou na raça humana. Que o Senhor Jesus ele te abençoe e te fortaleça.